Quando eu tinha 9 anos de idade, meus pais se divorciaram. Minha mãe ganhou a custódia sobre mim e meu irmão mais velho. Um dia, antes de ficarmos sabendo da separação, meu irmão e eu preparamos um jantar à luz de velas para os meus pais. Nós já podíamos perceber que eles estavam tendo conflitos. Nós os ouvíamos brigando, mas queríamos que eles se amassem. Durante os próximos 5 anos, eu passei um final de semana na casa do meu pai a cada 15 dias e 6 semanas durante as férias. Às vezes, nem sequer desfazia as malas de tanto que viajava. Eu estava muito irritado e frustrado com minha vida. Minha maior dúvida era: por quê? Por que isso aconteceu comigo? Por que eu não tive ninguém para me ajudar a lidar com a situação? Se Deus tivesse assumido forma física e aparecido a mim naquela época, estou certo de que poderia ter dado uns tapas nele. Mesmo assim, eu não deixava que as pessoas percebessem minhas emoções. Escondia ou negava tudo de ruim que acontecia comigo. Comecei a me ferir mais ou menos na metade do ensino médio. Era fácil esconder isso da minha família. Eu sabia que se minha mãe suspeitasse de algo, a primeira coisa que faria seria vasculhar meu quarto. Então escondia muito bem as coisas em outro lugar. Eu era bastante cuidadoso para jogar fora qualquer curativo usado ou outra coisa do tipo. Fui percebendo que a dor física tinha algo de substancial, e isso me ajudava a compreender a situação. Parei com a autoflagelação no final do ensino médio. Percebi que, ferindo a mim mesmo daquela maneira, eu era o único atingido. Foi uma batalha diária para conseguir parar. Eu não tinha nenhum amigo que se machucava. Não sei nem como aprendi sobre isso. O processo de aprendizagem para lidar com o sofrimento e o estresse tem sido uma batalha constante para mim. Agora, eu saio para correr, andar de bicicleta quando me sinto estressado. Coloco meus sentimentos no papel e isso me ajuda muito a assimilá-los. Às vezes, eu escrevo minhas orações. Tenho também algumas pessoas na minha vida, pessoas em quem eu confio e que não me culpam pelo que aconteceu, com quem eu posso conversar. Uma delas sempre me diz: eu aceito você. Isso significa bastante para mim. Preciso saber que alguém irá me aceitar não importando o que aconteça, e isso me motiva a continuar buscando a Deus. Muitos anos se passaram desde que meu problema começou, quando meus pais se divorciaram. No entanto, experimento algum tipo de sofrimento quase todo dia. Felizmente, a cada dia, também me lembro do amor de Deus por mim. A vida traz muitos desvios sombrios, solavancos e noites solitárias, mas consigo ver as mãos de Deus me sustentando e seu poder curando minhas cicatrizes. É claro que quando você descobre que um amigo está passando por uma dificuldade, você fica preocupado. São situações difíceis de entender. Muitas vezes nós não sabemos nem como reagir. Quem sabe até entrar em pânico algumas pessoas. É muito difícil nós entendermos e vermos os nossos amigos tendo comportamentos autodestrutivos. Porque muitos desses comportamentos são tão perigosos que podem levar à morte. São letais. E isso deixa a gente meio que desesperado. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é tentar entender quais são as razões que levaram os nossos colegas a terem tais atitudes, quais são as possíveis atitudes que eles podem tomar a partir deste momento, para somente assim podemos saber ajudar. Beleza? Vamos lá então, gente. Os comportamentos autodestrutivos, eles podem estar relacionados e diferenciados e divididos em algumas áreas. A primeira delas, que nós vamos tratar agora, são os distúrbios alimentares, que são normalmente divididos em 2. O primeiro é a anorexia, quando uma criança, um adolescente, ele não se enxerga no peso ideal. Ele acha que ele está muito acima do peso. Normalmente acontece isso por causa da comparação com as pessoas ao redor. Então ela não aceita o peso que ela tem e por isso ela deixa de comer. O outro problema, o segundo, é a bulimia. Nessa, o adolescente não se recusa a comer, mas toda vez que ele come, ele vomita, ele se incentiva a vomitar, ou ele pega e faz um jejum muito prolongado ou uma quantidade excessiva de exercícios. O que pode estar acontecendo realmente são outros problemas.
problemas de ordem familiar, comparações com os amigos, problema com a autoimagem. São problemas que estão relacionados com a ordem emocional, que tem um distúrbio físico aparente. Outro que nós devemos nos preocupar bastante, outro comportamento autodestrutivo, é a autoflagelação. Quando os jovens eles se machucam, eles fazem isso geralmente se cortando ou se queimando. Eles podem usar diversos tipos de objetos, desde os mais óbvios aos mais inusitados. Devemos tomar cuidado, então, com todo e qualquer objeto que possa possibilitar o seu colega ou o seu amigo ou até você a se machucar. Normalmente, o ato de se cortar ele começa por um impulso, mas depois ele pode se agravar. O que realmente pode estar acontecendo, novamente repito, são problemas emocionais que vão ocorrendo antes. A autoflagelação ela começa de uma maneira que ajuda a liberar uma forte emoção. E essas emoções elas não estão sendo conseguidas ser expressas de outra maneira. Tristeza, culpa, vergonha, ira ou medo são sentimentos que podem ser um gatilho para a autoflagelação. A autoflagelação, normalmente, geralmente, é um pedido de socorro. Outro tipo de comportamento autodestrutivo são as brincadeiras perigosas. Os adolescentes, normalmente, eles se sentem invencíveis. Eles acham que eles podem fazer todas as coisas, quer seja por falta de orientação ou por influência negativa de amigos e jogos. Essas brincadeiras, elas podem aparecer de diversas maneiras. Desde andar de bicicleta muito próximo aos carros, na contramão, em alta velocidade, até escalar alguns edifícios e locais sem a devida segurança, ou até mesmo incorrer em atitudes que são contra a lei, como por exemplo, o uso de bebidas, o uso de drogas. Muitas vezes, os jovens que têm essas atitudes não têm ideia de quanto isso é prejudicial à saúde deles e dos seus amigos. E também não estão tão preocupados com a tristeza que podem causar aos seus familiares, justamente porque eles têm uma imagem negativa deles mesmos. Então, os levam a ter esses tipos de comportamentos autodestrutivos. Claro que existem outros tipos de comportamentos, mas esses são os mais básicos e conhecidos, onde nós conseguimos enxergar na sociedade e nos nossos amigos em geral. Existem muitos conselhos que nós podemos dar aos nossos amigos quando eles passam por esses tipos de problemas. O primeiro é: ouça com atenção. Podem haver muitos motivos encobertos para que o seu colega desenvolva esse comportamento autodestrutivo. Cada pessoa tem experiências e sentimentos diferentes. Se você tentar compreender bem seu colega, poderá descobrir um modo de intervir e dar-lhe uma alternativa segura para se expressar. Converse com ele sobre as questões de imagem pessoal, pressão dos amigos, a expressão de sentimentos. Não tenha receio de abordar tópicos como anorexia, autoflagelação e brincadeiras perigosas. Comece desde cedo e mostre aos seus colegas o quanto você se preocupa com eles, e esses comportamentos também podem ser destrutivos. 2. Identifique os gatilhos. Ajuda seu colega a descobrir quais são as situações que despertam nele esse sentimento. Por acaso, é depois de estarem com algum parente que os deixa estressados? Ou será resultado da pressão dos amigos? Será que o jovem se sente isolado? Trabalhe com esse colega para evitar essas situações. Sugira que ele te ligue toda vez que passar por um dia estressante na escola. Existem também algumas atividades físicas ou em grupo que também são maneiras excelentes de ajudar esses jovens, esses colegas, a se conectarem às outras pessoas. Em terceiro lugar, substitua comportamentos negativos por positivos. Ao invés de uma brincadeira perigosa que faz a adrenalina subir, o jovem pode praticar esportes ou malhar em grupo. Se o seu colega está provocando vômito para perder o peso, ajude-o a escolher um cardápio saudável e dar uma caminhada depois da refeição. Ao invés de praticar a autoflagelação quando o sofrimento emocional parece insuportável, ajude o seu amigo a segurar um cubo de gelo na mão, que dá uma sensação de desconforto, sem o perigo de ele se cortar. Quando a pessoa tenta pôr fim a um comportamento destrutivo, a melhor solução é substituí-lo por uma atividade produtiva.
Ao final, o mais importante é que você estabeleça um relacionamento com os seus colegas para que você tenha um diálogo aberto sobre esses comportamentos destrutivos. Se demonstrar sua preocupação dessa maneira, eles lhes darão ouvidos. Ok, já vimos alguns conselhos e é importante saber, mas sempre vai ter aquele momento onde o seu amigo vai te procurar para falar as coisas que ele sente. E nós devemos, então, nesse momento, saber o que falar e o que não falar. Dentro do que não falar, uma coisa que é complicado é que coisa horrorosa. Claro que passar fome, forçar o vômito e se cortar não é algo que ele fala assim, poxa, vou começar a fazer agora. Mas você, como amigo, deve manter a calma para que você possa ajudá-lo na hora que ele admitir esse comportamento. Outra coisa, percebi que havia algo de errado com você, você anda estranho. Mesmo que seja verdade, não é preciso dizer. Para ajudar alguém, basta estar ali do lado e se importar com ele. Outra coisa é, eu sempre quis saber qual que era a porcentagem de azarados e eu imaginava que você estava no meio. Isso com certeza vai afastar esse seu colega de você. Da próxima vez que ele passar por algum problema, com certeza ele não vai te procurar. Mas então, o que dizer para essas pessoas que estão passando por dificuldade? Como que nós podemos ajudar? Uma coisa legal é reforçar que você fica feliz pela confiança que ele tem em você. Admitir um comportamento autodestrutivo é uma atitude muito corajosa e até mesmo uma grande demonstração de confiança na sua pessoa. Então agradeça, porque ele foi lá falar com você. Outra coisa, demonstre tristeza pelo sofrimento daquela pessoa. Isso se chama empatia. E em terceiro ponto, lembre que Deus se preocupa tanto com ele, com o aspecto físico, mental e espiritual. Lembra que ele foi criado por Deus à imagem e à semelhança de Deus, e isso deve ajudá-lo a se tornar um pouquinho mais semelhante, a esquecer então os comportamentos autodestrutivos. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Elisângela Pessoa, eu sou psicóloga clínica e escolar. Estou aqui para falar de um assunto muito importante que tem a ver comigo e com você. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Comportamento, ou seja, autodestrutivo? Quando nós pensamos nessa palavra, muito se vem em nossa mente. O que seria um comportamento de autodestruição? O comportamento de autodestruição acontece em algum momento na vida de algumas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que carregam algum trauma, alguma situação mal resolvida, alguma pessoa que por algum instante em sua vida passou por uma situação muito difícil, um indivíduo que teve algum momento difícil na sua vida, seja lá na infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta. Sendo assim, essas pessoas podem ter um comportamento muito diferente e algo que venha causar danos à sua própria vida, como fazendo más escolhas, não se preocupando com o presente nem mesmo o futuro, não se preocupando com seus familiares, com seus amigos. Uma pessoa com um comportamento autodestrutivo, poderíamos dizer que ela tem basicamente a autoestima baixa, porque se ela não se preocupa consigo mesma, com as coisas as quais ela escolhe, as coisas as quais ela faz, as suas ações, são pessoas que têm dificuldade em levar adiante alguma coisa positiva a seu próprio benefício, em seu próprio benefício. Sendo assim, a maioria dessas pessoas que têm ou possuem ou vão talvez desenvolver um comportamento autodestrutivo, elas acabam optando por coisas, digamos que não saudáveis, não positivas. Elas geralmente têm pensamentos de autossabotamento, né? Ou seja, autossabotagem. Elas não se preocupam com aquilo que as pessoas possam achar dela. Elas têm dificuldade em relacionar-se de maneira saudável com as pessoas, seja no casamento, no namoro, com os pais, com os irmãos. É uma
pessoa que leva tudo de forma muito irresponsável, não é isso? Sendo assim, você aí que tem talvez uma pessoa assim que você conheça ou algum amigo, já pensou em poder ajudar essa pessoa? Já pensou em indicar ajuda para essa pessoa? Fazendo uma consulta com um profissional, conversando com um médico, um psiquiatra, um psicólogo. Eu acho que dessa forma a gente pode ajudar muito. Muitas vezes, essas pessoas têm até as suas crenças, a sua própria religião, mas isso muitas vezes não tem ajudado. Então é a hora de nós procurarmos conversar com essa pessoa, fazer com que elas se sintam à vontade em conversar conosco e indicarmos uma ajuda profissional. Que tal? Você topa? Como é bom saber que podemos ter ajuda profissional para nos ajudar na questão da autoimagem, da autoestima. São coisas que nos ajudam a evitar os comportamentos destrutivos. A Bíblia, ela tem diversos textos que nos ajudam a entender o quão importante nós somos e como podemos ajudar outras pessoas. Em Gênesis 1, o verso 26 e 27, ele já mostra ali que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos, em nossas ações, em nossas atitudes, na nossa vida, manter essa imagem e essa semelhança. No livro de Salmos, no capítulo 118, no verso 5 até o verso 9, ele mostra ali que quando nós estivermos angustiados ou com alguma dificuldade, nós devemos buscar essa ajuda, sabe de quem? De Deus. Ainda em Salmos, no capítulo 138, no verso 3, ele mostra que esse mesmo Deus que nós buscamos quando estamos angustiados, ele sempre nos responde. E muitas das vezes a sua resposta é em forma de força e coragem. Lá no livro de Romanos, no capítulo 31, no capítulo 8, do verso 31 até o verso 39, Deus diz que nada nesse mundo, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem vento, nem frio, nem calor, nada pode nos separar do amor que Ele tem por nós. Então, esses ambientes e essas atitudes autodestrutivas que nós temos também não influenciam no amor que Deus tem por nós. Nada pode nos afastar. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 10, mostra que nós devemos ter sempre confiança em Deus, mesmo que Ele pareça distante, mesmo que tudo pareça estar perdido, Deus ele está ao seu lado. E em último texto, em Filipenses 4,13, um texto muito conhecido diz: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei que muitas vezes nós passamos por dificuldades imensas e tantas vezes não sabemos como reagir a essas situações. Se você está passando por uma situação como essa, busque ajuda. Procure alguém que possa te ajudar. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de atitude, lembre-se dos cuidados, lembre-se do que dizer e lembre-se principalmente, Deus está ao seu lado e ao lado desse seu colega. E seja disposto a ajudá-lo, que nós também estamos dispostos a ajudar vocês. Sempre nos procurem, por favor. Beleza, gente? E nós não podemos esquecer o nosso desafio semanal. Claro, você já viu seus colegas que estão passando por dificuldade e você sabe que você precisa ajudá-lo de alguma maneira. Então, crie um grupo de ajuda compartilhado. Escolha aqueles seus amigos que estão dispostos já a ajudar. Escolha algum professor, algum adulto que está disposto a ajudar vocês nesse grupo. Cria um grupo de WhatsApp ou cria um grupo no Zoom e você vai ali naquele grupo, primeiro, incentivar o cuidado com o próximo. Lembrar o quanto esses seus amigos eles são importantes para vocês. Lembre-se que o comportamento autodestrutivo é um sinal externo de um problema interno. Então, o desafio dessa semana é criar um grupo de ajuda compartilhado para ajudar esses seus colegas. Beleza, gente? É isso aí então. Até a próxima!